Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E hoje, nossa Cromatina Class de número 91. Uau! Muitas Cromatinas Class por aqui, hein, gente? E eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato. E eu quero também saber qual é a opinião de vocês. Olha, quero que você agora coloque aí no chat os comentários se você está gostando dessa versão da Cromatina Class no formato de apresentação de artigos e também, se você quiser deixar uma sugestão para o próximo tema, será muito bem-vindo também. Aproveita que nesse momento nós estamos aqui numa introdução e já deixa o seu like, e já compartilha com o maior número de pessoas que você conhece, porque hoje nós vamos falar sobre metabolismo e envelhecimento. E para falar sobre envelhecimento, é muito importante a gente entender como o nosso metabolismo funciona. Em linhas gerais, nosso metabolismo ele apresenta duas formas que, se combinadas de forma adequada e equilibrada, vão proporcionar também mecanismos de controle de crescimento celular, de abastecimento de nutrientes, de micronutrientes, de regulação de vias de sinalização que são importantes, ou para a formação do nosso próprio DNA, ou regulação de mecanismos de expressão dos nossos genes, ou ainda controlando quem entra, quem sai ali das nossas células, desde que tenhamos também condições genéticas e metabólicas para que isso aconteça. Nosso metabolismo, ele é praticamente formado por dois tipos de ações, ou dois tipos de reações, melhor dizendo. A fase de anabolismo, onde nós temos construções, onde nós temos mais síntese do que, por exemplo, degradação, e a fase de catabolismo, que realmente é a degradação de algumas vias, degradação de algumas proteínas, de degradação de algumas substâncias. Então, em todo momento, nosso metabolismo, ele precisa ter essa regulação entre anabolismo, que é a formação e síntese, e catabolismo, que é essa degradação. Quando eu observo algumas doenças, por exemplo, como doenças neurodegenerativas ou doenças que são crônicas não transmissíveis, como por exemplo um câncer, nós observamos muito a reação de catabolismo. Essa reação de catabolismo serve também porque essas células elas começam a ter um crescimento desordenado e muitas vezes o anabolismo não consegue superar o catabolismo. Então, em algumas alterações significativas, a gente começa a observar também alguns fatores que contribuem para o catabolismo, por exemplo, muscular de um paciente oncológico. Claro que ele continua fazendo anabolismo. Uma coisa não interfere na outra no sentido de bloquear, mas a gente pode ter um aumento da atividade de genes que vão levar ao catabolismo quando comparados a genes que levam ao anabolismo. Tudo bem? Quando a gente pensa no indivíduo saudável, o indivíduo que faz, por exemplo, sua atividade física, que come seus nutrientes, seja via alimentação ou suplementação ou a junção dos dois, que tem boas noites de sono, que consegue regular trabalho, lazer e todas as outras funções mentais, cognitivas, espirituais, esse indivíduo, ele a todo momento tem uma regulação entre anabolismo e catabolismo. Como eu disse anteriormente, uma coisa não influencia no bloqueio da outra. Eu posso ter momentos de fazer mais síntese proteica, por exemplo, pós-treino. Eu tenho ali um momento importante para fazer essa síntese proteica, mas ao mesmo tempo, em outros mecanismos, em outras reações do meu corpo, eu continuo e eu preciso fazer o catabolismo, como por exemplo, para eliminar substâncias tóxicas ou metabólitos que vão ser oriundos como produtos finais do metabolismo de vitaminas e de minerais, ou ainda de macronutrientes, de carboidratos, lipídios e proteínas. Tudo bem? Dito isso, quando nós temos um desequilíbrio dentro dessas doenças, ou doenças neurodegenerativas, ou o caso do câncer que eu citei, a gente começa a ter desequilíbrios. E eu quero mostrar para vocês
um artigo que eu achei bem interessante que mostra o perfil do metabolismo quando a gente pensa em envelhecimento. Vou colocar aqui na tela para compartilhar com vocês esse artigo. Vamos lá. O que que o artigo ele diz? Então, como que o nosso metabolismo ele processa o envelhecimento? Como que esse metabolismo aqui, não se assustem quando eu falar, por exemplo, a palavra metabolômica. A metabolômica é uma ciência que avalia o nosso metabolismo, o quanto que eu estou conseguindo fazer de catabolismo em relação ao anabolismo, o quanto que essas reações elas estão em equilíbrio. Toda vez que eu observo dentro de exames específicos, como exames de metabolômica, alterações, tanto para mais quanto para menos, nós dizemos que a pessoa ela tem desequilíbrios metabólicos, que são influenciados pela alimentação quando a gente está olhando o exame de nutrimetabolômica. Se eu estou observando um paciente que já tem um diagnóstico e eu começo a observar alterações nesse metabolismo, automaticamente, de acordo com alguns estudos, a gente também consegue evidenciar que esses metabólitos já são metabólitos esperados de estarem alterados, às vezes para mais, às vezes para menos, em relação àquela comorbidade ou aquele diagnóstico. Quando eu estou falando de indivíduos saudáveis, que foi o caso aqui desse estudo, em que ele começou a observar indivíduos que apresentam ali idades diferenciadas, mas que podem ter alterações nessas rotas metabólicas, a gente já começa a entender ou que pode ser um percurso natural, ou que pode ser muito bem influenciado pelos mecanismos externos, né, por fatores externos, como a própria alimentação, por exemplo, nosso estilo de vida como um todo, tá? E aí a gente começa a identificar principalmente quem são esses? Eles até colocam aqui, ó. Existem 9 hallmarkers do envelhecimento. E esses hallmarkers, eles são caracterizados pelo próprio componente ali, né, celular. O que está acontecendo nesse envelhecimento? Será que o envelhecimento celular, ele tem mais anabolismo ou mais catabolismo? Será que esse envelhecimento pode ser influenciado por metabólitos que nós produzimos? A resposta é sim, né? A gente pode ter uma influência. Tanto que o estudo, ele vai estudar o quê? Metabolômica, que são pequenas moléculas, né, que a gente chama de metabólitos, resultantes de reações bioquímicas que o nosso corpo processa todos os dias. E ele inclui aqui, que eu achei interessante, hallmarkers que estão associados ao envelhecimento, que podem ser considerados sensores nutricionais, disfunções mitocondriais, alterações na comunicação intracelular e assim por diante, tá? Existe uma técnica para fazer espectrometria de massa, ele fala um pouquinho sobre essa técnica e começa a evidenciar ali as alterações que são importantes. Dentro de um estudo, que uma dica que eu recebi também quando comecei as minhas primeiras leituras de artigo científico. Quando você for ler um estudo, é muito importante, claro, né? Você observar o título. Então, o título do estudo, ele chama a nossa atenção. Então, como o metabolismo processa, né? Como que é esse processo de envelhecimento dentro da perspectiva de metabolismo. Então, evidências de acordo com alguns estudos em humanos. Então, eu sempre falo, né? Às vezes a gente vai no congresso, vai no evento científico, e aí o pesquisador, ele quer falar sobre aquele assunto específico, mas ele só achou estudo com modelos animais. Tá tudo bem, porque muitas vezes a gente vai ter mesmo modelos animais. Mas lembrando que nós não somos, né, roedores, a gente não participa ali da família do Stuart Little, né, por exemplo. Então você não pode fazer uma extrapolação de estudos com modelos animais, de estudos in vitro, quando comparados com estudos em seres humanos, certo? Algo que é muito interessante, que eu até voltei aqui para falar, é que nesse artigo eles também chamam a atenção sobre essas alterações relacionadas ao envelhecimento, mas também aos clocks metabolômicos, aos clocks do metabolismo. Olha que linguagem, né? Que termo diferente esse termo, tá? E aí a gente vamos dar uma olhadinha. Algo que é muito importante que eu estava falando, né? Quando você vai ler o estudo, olha o título, que é importante você olhar o título,
É importante, de repente, você já ver ali a conclusão, o que que o artigo ele encontrou, antes, por exemplo, de você ficar apegado na introdução, e aí a discussão. A discussão, ela vai trazer aspectos também que vão nos levar à própria metodologia do estudo, quantas pessoas foram utilizadas. Então, a gente tem uma média de participantes com 61 anos, isso é importante porque a gente está falando de um público de envelhecimento. Se eu estiver trabalhando com um público com média de 21 anos, né, média de 31 anos, aí já foge um pouquinho desse objetivo, tá? Então, numa população, que aí a gente tem uma média de 61 anos, né? Ele tá falando aqui de alguns estudos. Ou média, ó, um range ali, uma diferença entre 17 e 85 anos, tem que se levar em consideração. Ele tá falando quais são os metabólitos que eles encontraram aqui nos estudos, tá? Em alguns estudos, tem estudos bem conhecidos como o CORA, um estudo bem conhecido, tá? E aí eles, para justificar essas avaliações também que eles encontraram no estudo deles, tá? Então, são as evidências. Gente, só lembrando que eles estão compilando essas evidências. Então, aqui, por exemplo, ó, o que que eles encontraram desses estudos? Então, tem dois estudos principais, um estudo feito com aqueles idosos de com média de 61 anos e estudos feitos com gêmeos da corte do Reino Unido, né, United Kingdom. E aí, o que que eles observaram? Então, que somente, né, os 28 primeiros metabólitos foram realmente associados, tendo um P significativo com esse status de envelhecimento. Eu quero citar alguns deles e quero que vocês observem nessa tabela quão importante é a gente ter um conhecimento e o quão importante é também observar o tipo de avaliação de metabólitos. Então, o que que significa esses metabólitos? Como eu disse para vocês, são os produtos finais das reações bioquímicas que o nosso corpo ele produz todos os dias, em todos os momentos. Algumas pessoas vão ter alterações, por exemplo, do ciclo da ureia. Quer dizer que são pessoas que vão ter doenças renais? Não necessariamente, às vezes ela está consumindo mais proteína do que ela deveria. Às vezes ela não está conseguindo processar todos os aminoácidos que estão ali na dieta. Às vezes está faltando enzimas digestivas para ajudar nessa melhor metabolização, ou às vezes ela tem uma sobrecarga, por exemplo, nem somente renal, mas às vezes ela tem uma sobrecarga hepática. Então a gente precisa considerar o todo, estudar o todo também, tá? E aí eles colocam os metabólitos, ó, tem mioinositol aqui também, né? São vários metabólitos, acetil L-carnitinas, responsáveis por transporte aí de lipídios, são os principais 28. Aqui eles colocam as vias que estão associadas com carboidratos, com aminoácidos, com perfil de lipídios, se são xenobióticos, se são peptídeos, se são nucleotídeos, né? Que aí formam também o nosso DNA, nosso RNA. As vias que são secundárias, que podem estar alteradas também, metabolismo de poliaminas, metabolismo de alanina e de aspartato, de aminoácidos. O HMDB, né, a identificação do HMDB, isso é importante porque a gente tem, assim como na nutrigenética a gente tem os RS, né, que são referentes ao registro daquele polimorfismo, cada metabólito tem um registro específico. E aí eles classificam aqui como essa identidade do HMDB. E aí mostrando, né, se essa direção ela vai ter um perfil mais positivo, um perfil mais negativo, e o P, que foi mais associado, mais significativo, tanto naquele primeiro estudo, que é o estudo já com pacientes que já têm uma predisposição para Alzheimer com média de idade entre 61 anos, e também o estudo falando ali dos gêmeos, tá? Eu quero pegar alguns metabólitos e claro, né, você é um pouquinho mais intencional aqui para gente, mas só para vocês entenderem, por exemplo, o citrato. O citrato, ele é um dos intermediários ali do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Então, ele está automaticamente associado com produção de energia. Que tipo de energia, Tati? Produção de ATP. Quando tem alteração do citrato, vamos pensar assim, ó, tudo que a gente consome, vamos pensar nos macros carboidratos, lipídios e proteínas. Tudo que a gente consome, eles vão ser deslocados para fazer também essa formação de ATP. Então, eu consigo, a partir desses macronutrientes, dessas macromoléculas, fazer com que eles entrem no ciclo de Krebs ou no ciclo do ácido cítrico
que aqui está descrito, né, TCA cycle, e façam também essa geração de energia lá na cadeia, né, na cadeia respiratória das mitocôndrias. Então, isso vai ser importante por quê? Porque se eu tenho alguma alteração no citrato, e aí a gente vai ter que observar outros metabólitos com certeza, às vezes a pessoa está consumindo menos do que ela deveria de macronutrientes. Às vezes pode ser uma pessoa que já tem algum diagnóstico, às vezes pode ser uma pessoa que está com restrição alimentar por qualquer motivo, às vezes pode ser, por exemplo, um paciente que está acamado, por exemplo, está com essa restrição, ou o contrário. Às vezes pode acontecer o quê? O corpo dele está precisando fazer muita energia para suprir alguma necessidade. Vamos pegar um caso aqui que veio na minha cabeça, na minha mente agora. Um paciente queimado. O paciente queimado, ele está num processo que ele precisa fazer muito anabolismo. Apesar do processo ali metabólico estar favorecendo o catabolismo, né? Porque esse paciente, por exemplo, dependendo do quão grave foi a extensão ali da queimadura, é um paciente que, claro, ele está num processo de catabolismo, né? E por quê? Porque eu tenho ali áreas que são muito mais expostas do que outras, mas ao mesmo tempo ele precisa fazer anabolismo, que ele precisa fazer uma recuperação tecidual, ele precisa ter toda essa recuperação, cicatrização, então ele precisa. Então, o corpo dele, fisiologicamente, está fazendo catabolismo, mas ele precisa ter uma recuperação. Então, a gente vai contribuir com nutrientes, né? Os médicos, toda a equipe médica, equipe clínica vai contribuir para a melhora de toda essa sintomatologia de um paciente queimado, né? Então, é um processo muito catabólico, mas a gente vai precisar, então, ter um ajuste nutricional para melhorar esse metabolismo. Coloquei um caso aqui bem extremo para a gente, né? Mas só para a gente entender. Então, como é que está o perfil do citrato desse paciente? Como que a gente espera? Está em queda, porque o corpo dele está usando muita energia, está fazendo o catabolismo para favorecer o quê? Por que está fazendo catabolismo? Tá gerando energia? Porque ele pega uma macromolécula, um carboidrato, um lipídio, uma proteína, e vai começar a degradar até fazer a geração do ATP. Tudo bem? Claro que aí no meio do caminho eu tenho alguns processos que vão fazer anabolismo, mas em linhas gerais, o que está acontecendo? Ele pega uma macromolécula para fazer geração de ATP, para, por exemplo, favorecer o quê? Renovação tecidual, cicatrização, né? Então a gente precisa de observar como é que está esse metabolismo. Se eu tenho, por exemplo, por outro lado, um paciente que tem uma superalimentação, ele não sofreu nenhum acidente, não tem nenhum trauma envolvido, nada. Mas ele está com uma superalimentação. Se ele está com uma superalimentação ou ele está descompensado em algum macronutriente, eu espero que esse citrato ele esteja aumentado. E aí isso vai ser importante, por quê? Porque eu tenho muito substrato para entrar naquela célula para gerar essa energia. Quando a gente observa, por exemplo, nesses estudos, o que a gente está observando aqui? Esse citrato. Esse citrato ele tem um sinalzinho de positivo, certo? Então, eu tenho substrato para formar esse ATP e ativar esse ciclo de Krebs. Então, isso vai ser importante exatamente porque eu estou observando um perfil de envelhecimento. Conforme esse indivíduo ele vai envelhecendo, se ele tiver uma inadequação alimentar, eu já começo a ter o estado de catabolismo novamente sendo mais ativado. E entre, né, os intermediários, então, o citrato, a gente tem oxalacetato, a gente tem a formação de alfa-cetoglutarato, na verdade, depois a gente tem succinato, tem lá o fumarato, tem o malato. Então, todo esse ciclo, a gente depende de uma visualização mais específica de todos esses metabólitos para entender o que está acontecendo. Claro, vamos supor que, por exemplo, eu desconfie que tem uma alteração no metabolismo de lipídios. Eu posso observar aqui, por exemplo, nesse perfil, que a acetil-L-carnitina, ela está também sendo observada, então, um transporte ali de lipídios, né, de carnitinas, que está ali com um perfil mais positivo também. Isso é importante porque quando a gente pensa, por exemplo, no envelhecimento, esse perfil de lipídios como um todo, ele vai ser importante para que a gente tenha uma condição de melhorar a sinalização sináptica. Então, só lembrando, né? Quando a gente pensa ali no neurônio, é um neurônio que tem bainha de mielina,
ele é um neurônio mielinizado, ele tem muito mais ação, tem muito mais capacidade de melhorar essa transmissão sináptica do que um neurônio que não é tão mielinizado ou que existem algumas doenças que vão provocar uma desmielinização desses neurônios. E isso vai diminuir também essa sinalização sináptica com muito mais rapidez. Por outro lado, o que a gente vê aqui de negativo? Por exemplo, a alteração nos metabólitos que estão associados com essa via esteroide. Então, produção hormonal, então a gente já vê uma queda dessa capacidade hormonal. E aí a gente tem que identificar, mas é algo observável, algo que eu deveria observar nesse processo ou está sendo antecipado? Eu vou só voltar um pouquinho aqui para mim, só para vocês prestarem atenção. Quando a gente pensa em metabolômica, é muito importante a gente lembrar que a metabolômica ela antecede as alterações, por exemplo, bioquímicas e as alterações que vão acontecer num perfil muito mais fenotípico, ou seja, eu observo alterações de catabolismo antes do paciente perder massa magra. Eu observo alterações, por exemplo, do colágeno muito antes dele ter um rompimento de ligamento, de uma articulação, enfim. Isso vai ser muito importante porque a metabolômica tem como objetivo fazer essa identificação prévia. Então, quando a gente olha os exames de metabolômica para avaliar o metabolismo, eu estou antecedendo alterações que estão acontecendo neste momento nas células dos meus pacientes para evitar repercussões futuras, para evitar, por exemplo, essa alteração no processo de envelhecimento, que pode ser algo que o corpo naturalmente espera, mas pode ser acelerado por questões individuais e de exposição externa. Vou voltar lá na nossa tabela novamente. Então, vocês conseguem compreender que cada metabólito ele está associado com uma via específica, tem uma identidade aqui específica e vai ter um efeito também muito específico. Tudo bem? Vou deixar depois aqui, depois vocês dêem uma olhadinha nesse artigo para observar um pouquinho melhor. Mas isso é importante porque a gente pode ter, por exemplo, alterações que são vistas com muito mais frequência no perfil de lipídios, tá? Exatamente pela formação desses neurônios, exatamente pelas condições importantes quando a gente pensa em transmissão sináptica, né? Quando a gente pensa também em neurogênese. E aí ele fala um pouquinho sobre esses clocks do metabolismo, né? Esses clocks biológicos, esses relógios biológicos que são influenciados também pelo próprio perfil metabolômico, que consequentemente pode ter uma influência, né, genética. Ele cita, por exemplo, ó, metabolismo do triptofano, metabolismo da tirosina. Então, tirosina é um aminoácido importante que vai ajudar na formação de catecolaminas, né? Então, a gente tem a tirosina como um importante aminoácido na formação de adrenalina, noradrenalina, de cortisol, vai ajudar também na formação de dopamina, vai ajudar, por exemplo, né, quando a gente pensa em triptofano, serotonina. Então, são neurotransmissores que podem estar alterados quando a gente pensa no processo de envelhecimento. Mas, Tati, eu preciso envelhecer para ter alteração? Não. Muitos jovens têm alteração de dopamina, muitos jovens têm alteração de serotonina. A mulher, né, durante o ciclo menstrual também tem fase ali do ciclo que cai essa serotonina, que é normal, é esperado. Mas será que é esperado o mês todo cair essa serotonina? Será que é esperado o mês todo você ficar com altas concentrações de dopamina, com um perfil mais de estresse, um perfil muito mais ansioso? Tudo isso a gente consegue observar no perfil do metabolômico, né? O perfil metabolômico que avalia esse metabolismo. Ele cita aqui também a vitamina D, vitamina E. Alguns exames avaliam, outros não, tá? O perfil de ureia sempre é observado, né? O perfil de carnitina, tudo isso para a gente ter um impacto ali a nível de mitocôndria. E aí, então, ele vai falar um pouquinho do que foi encontrado, comparando aqui os estudos que são interessantes, e aí ele traz algumas perspectivas que vão envolver esses fatores fenotípicos relacionados ao envelhecimento. Então, ele fala um pouquinho aqui, né, sobre essas mudanças metabólicas que vão influenciar no envelhecimento, e também mostra quais são as principais perspectivas, né? Então, quando a gente fala em clock metabólico, clock metabolômico, existe sim
uma quantidade de evidência que é interessante, mas que representa também uma perspectiva muito interessante, porque daí você avalia metabólitos específicos àquelas vias, específicos àquelas rotas. E isso pode influenciar diretamente no risco de algumas doenças. Você não precisa ter a idade para ter a doença. Muitas pessoas chegam naquela idade e não têm a doença. E existem pessoas muito mais jovens que acabam tendo alterações, lembrem-se, celulares, alterações de metabólitos, alterações celulares que vão corroborar para influenciar e acelerar processos de envelhecimento. Ao mesmo tempo, a gente consegue também incluir aqui na nossa abordagem, aí o estudo também fala sobre isso, que, claro, gente, a gente não tem um panorama completo de tudo. Por isso que, cada vez mais que a gente observa estudos, cada vez mais que a gente observa as coortes, os estudos de intervenção, ou muitas vezes, dentro do seu consultório, o que que você pode fazer? Então, você pode, de repente, você atende um grupo específico de pacientes, e aí esse grupo específico de pacientes, eles também apresentam ali condições que você começa a observar que está sendo muito notória. Então, de repente, é o metabólito que está mais alterado de forma recorrente, e a alteração tanto para mais quanto para menos. Então, de repente, eu começo a observar um pouquinho mais esses metabólitos. E com as minhas intervenções nutricionais adequadas, eu consigo também observar se tem uma influência de resposta ou não, porque um exame de metabolômica ele precisa ser repetido por algumas vezes mais. Às vezes a cada 6 meses, às vezes uma vez por ano, depende do perfil de cada paciente, tá certo? E aí, gostaram dessa avaliação do nosso artigo? Uma avaliação mais simples, mas só para vocês observarem que realmente existem esses clocks do metabolismo. E além disso, eu quero te fazer um convite muito especial. Vou deixar o link depois aqui na descrição para que você possa participar do Metabolômica Day, que é um curso preparado para que nós possamos ter um dia inteiro discutindo alguns metabólitos, discutindo alguns exames que trazem essa perspectiva da avaliação do metabolismo dos nossos pacientes e trabalhar com as condutas mais práticas possíveis. Então, vai ser no dia 27 de abril, das 9 às 17 horas, um dia inteiro para a gente discutir metabolômica na prática clínica. A gente vai discutir muito sobre metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas e, claro, todas as suas variações, porque tem influências importantes, o que, que eu posso fazer quando eu vejo esse metabólito alterado, o que, que eu não posso fazer, o que, que eu tenho que olhar, o que, que eu não tenho que olhar, porque vocês observaram, o metabolismo, por exemplo, de um aminoácido influencia na formação de um neurotransmissor. E aí, será que eu tenho que avaliar só o neurotransmissor ou eu tenho que avaliar também o aminoácido? Ou os dois juntos, né? Então é isso que eu vou ensinar para vocês e um pouquinho mais, tá certo? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês até aqui. Coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando desse formato da Cromatina Class, que para mim é super importante. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever no Metabolômica Day junto com a programação. E além disso, coloquem também, incluam, né, o compartilhamento para o maior número de pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que todas as informações vão ajudar muitas pessoas e eu conto com você para compartilhar esse conhecimento. Um beijo grande para você, fica com Deus e até a próxima Cromatina Class. Tchau, tchau, gente!